7. Eu estou aqui com os representantes lá do bairro Arvoredo, que vieram conversar conosco sobre um problema que estão vivendo. É o José Parreira que está aqui. Boa tarde, Zé Parreira. Boa tarde, Carlos. E o James Márcio Riso, que também veio para cá. Boa tarde, James. Boa tarde, Viana. Boa tarde a todos. Quem é o presidente da associação? É você, Parreira? Sou eu. O que está acontecendo lá, Parreira? Que negócio é esse dessa dívida? Ô, Carlos, é o seguinte, nós chegamos a uma conclusão lá no bairro que Contagem tem divulgado que IPTU é isento, que as moradias não têm necessidade de pagar IPTU. E esta é uma inverdade, pois tem acontecido lá, já aconteceu de membros da nossa associação e fazer a transferência da sua casa que tinha comprado, quando vai fazer o levantamento na prefeitura, tem dívida de R$20 mil de IPTU atrasado. Já dívida ajuizada. Mas como é que pode isso? É porque, na verdade, o que a prefeitura alegou, através do Hélio, que é o chefe do setor lá do IPTU, onde ministra essa parte do IPTU, ele alegou que lote vago é cobrado. Se a pessoa construiu uma casa, ele teria que ter sido informado. Só que isso nunca foi divulgado em Contagem, que você comprou um lote e depois construiu uma casa. Aí tentamos mostrar para eles, através de conta de luz, de água, que a pessoa já mora lá há mais de 10, 15 anos, e para pedir essa isenção. Ele falou que não tem jeito, então foi discutido da seguinte maneira: então vamos apresentar agora para não ter que pagar de 2014 para frente, mas informando que essa casa existe lá e provando que ela existe há mais de 10, 15 anos. Ô James, me conta uma coisa, que o bairro lá é regular? Sim, o bairro é regular. Não é bairro desses que foi lançado, depois ficou ilegal, nada disso? Não, o bairro é regular. Nós temos inclusive vários moradores que têm as suas documentações em dia. O fato é que, como é um bairro relativamente novo, e alguns moradores que compraram esses lotes naquela região, ficou por algum tempo e, obviamente, depois construiu. Só que ninguém sabia em momento algum que você tem que construir lá, pedir benção para a prefeitura. Entendeu? E como a gente não sabia disso, essas pessoas construíram. Quando foram vender, tal como o Parreira está falando, quando foram comercializar esse imóvel de alguma forma, que foram regularizar a situação junto da prefeitura, tem essa surpresa de que havia uma dívida porque construiu no lote e não comunicou à prefeitura que ele deixou de ser lote vago. Então é assim, a gente acredita que é uma responsabilidade que tudo bem que é nossa, mas a gente não sabia. Agora, me conta uma coisa, Parreira. Bem, como é que as pessoas conseguiam, então, registrar os terrenos, as casas, sem a aprovação da prefeitura? Porque ou não tem registro dos imóveis? Não, muitas das casas em Contagem não têm o habites. Aí hoje, para poder regularizar, para ser isento do IPTU, eles estão querendo que as pessoas tenham habites. Isso foi uma lei que foi criada agora em outubro, novembro de 2013, só que sem nenhuma informação para a população. Segundo o Hélio me informou lá na prefeitura, 80% da população de Contagem está irregular e em torno de 50% está com a dívida ativa ajuizada. Está com a dívida ajuizada. Então, neste caso, hoje, na época de política, eles falam, e Contagem não cobra-se IPTU. É uma enganação tremenda que eles fazem conosco lá em Contagem, porque eu estou aqui, posso mostrar para você, tem pessoas que estão com dívida de R$20 mil e não existe a menor possibilidade de nenhuma negociação com essas dívidas lá em Contagem para pegar uma certidão negativa, nem com a certidão negativa com efeito positivo, pois eles não fornecem isso para ser transferido o imóvel de um proprietário para o outro. Eles querem que liquida. 4h40 agora. Bom, vamos tentar conversar aqui com o secretário Rafael Silveira, que é o secretário municipal adjunto da Fazenda lá de Contagem. Ô secretário Rafael, muito boa tarde, secretário. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos ouvintes da Itatiaia. Muito agradecido, viu, pela sua gentileza aí de conversar ao vivo conosco aqui. E antes de tudo, para a gente orientar as pessoas, né? Fazer uma orientação aqui correta. O senhor ouviu aqui tanto o James quanto o Parreira, não é isso? Sim, eu ouvi. Agora, qual é a saída para esses moradores? O que é que essa gente trabalhadora, honesta, pode fazer para ficar em dia para se regularizar, secretário? Ok, Carlos. É importante salientar, né, que o cadastro municipal ele precisa ser munido para as alterações, né? Contagem hoje isenta mais de 163 mil residências do pagamento do IPTU. Qual que é o trâmite para o lançamento da isenção? O cidadão contagiense, né, adquire um lote, um terreno vago, que é tributado pelo imposto, e para que ele seja lançado, né, nos nossos cadastros, ele precisa cumprir a legislação. E qual é a legislação? Aprovação de projeto, alvará de construção e, no término da construção, a certidão de baixa e habite.
Havendo habite, automaticamente, né, os setores responsáveis pela emissão desse documento comunicam a Receita, é feito o lançamento e a isenção residencial automática aos moradores, né? Então é o seguinte, primeira coisa que nós temos que fazer é um alerta aos moradores, a quem vai comprar um lote em Contagem, não é? A pessoa comprou um lote, ela tem então que, ao buscar a construção, avisar a prefeitura que vai construir. Para a gente já resolver o passivo a partir de agora, né? Futuramente ninguém ser apanhado de surpresa, é isso? Exatamente. A aprovação do projeto básico de construção é uma regulamentação nacional, né? Onde todos os construtores precisam fazê-lo de acordo com as normas da cidade, a legislação da cidade. Sei. E conseguir, através daí, um alvará de construção. Agora, ô secretário, essa história aqui, essa informação, desculpe, do Parreira, de que 80% da cidade está irregular, procede, secretário? Carlos, é um número que a gente não pode dizer certamente, né? Inclusive, outro setor da prefeitura, que é responsável pela emissão dos habites, né? A Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O que nós temos acompanhado através dos nossos processos, né? É que realmente existem várias construções sem habites e é importante a cidade caminhar para a regularização, tanto para o seu planejamento futuro, para o seu entendimento do funcionamento da cidade, para que a gente consiga trabalhar, inclusive... Mas é o seguinte, secretário, já que a cidade está assim, já que nós temos um número muito alto, não vamos colocar 80% não, vamos colocar 60% dos moradores da cidade. Então a lei, ela quando vem, ela não pode retroagir em desfavor do cidadão. Né? Ela não pode retroagir em desfavor. A lei só retroage em favor do cidadão. Eu estou aqui criando uma tese. A prefeitura municipal, no caso a Câmara Municipal, pode, nessa mesma lei, prever que as pessoas que já têm um imóvel construído em Contagem há mais tempo, que elas sejam beneficiadas por uma isenção ou por uma anistia, para que elas possam regularizar o imóvel a partir de agora. Concorda comigo ou não, secretário Rafael? Sim, concordo, Carlos. E a nossa lei complementar 157, ela prevê exatamente isso. Que no seu artigo 7º, né, inciso primeiro, os imóveis atualmente cadastrados no cadastro imobiliário não se sujeitam à aplicação dessa lei complementar. Mas, então como é que estão cobrando as dívidas dos moradores que já têm casa pronta? Porque provavelmente, Carlos, esse terreno, né, ele é lançado em nosso cadastro como terreno, e em nenhum momento houve comunicação para a prefeitura de que eles deixaram de ser terreno e se tornaram residência. Não, mas tudo bem, mas quem tem casa há 15, 20 anos, por exemplo, como é que vai se beneficiar? Porque o que eu quero agora dessa conversa nossa é direcionar para onde nós vamos buscar a solução desse problema. Aqui, quem tem casa lá há 5, 10, 15 anos, como é que deve fazer para regularizar o imóvel e não pagar essa dívida? Depois do imposto lançado, né, a gente não retroage, nenhum ato é feito para retroagir. Quer dizer, vocês não podem abrir mão dessa cobrança. Não, a gente não pode abrir mão dessa cobrança. E qual seria o caminho, então? É protocolado o pedido, a partir daquele momento em diante, né, se houver uso exclusivamente residencial, conforme reza a Lei 3.496, não haverá a cobrança de PTU, a isenção para os moradores residenciais em Contagem. Bem, mas aí nós vamos ter um impasse jurídico aí, secretário. Eu sei que o funcionário público, né, o município até, inclusive, representando o Estado, não pode abrir mão da receita. Isso aí é irregular. Mas nós temos uma situação em que os moradores que vivem lá 15, 20 anos, precisam regularizar a situação. Como é que nós vamos fazer? Qual é o caminho para isso, secretário? O senhor tem um direcionamento ou nós vamos ter que orientar o pessoal a entrar na justiça numa ação coletiva em Contagem pedindo a suspensão do débito? O caminho, Carlos, é realmente buscar a regularização do imóvel, a transcrição do habite, né, a emissão do habite. Mas aí tem que pagar a dívida, secretário? Sim, é um imóvel lançado, Carlos. É importante a gente entender que a gente tem um cadastro. É uma cidade dinâmica, uma cidade de 600 mil habitantes. E quando esse lote, né, deixa de ser lote e transforma-se em residência de forma informal, porque ele não correu os caminhos da lei, né, de aprovação de projetos e da emissão do habite,
Até 2013, bastaria um comunicado à Receita Municipal que geraria essa isenção. Né? O que a gente não consegue é retroagir ou entender, ou em algum momento a gente fiscalizar a cidade e descobrir se aquele lote virou residência. Não, mas a Câmara Municipal de Contagem vai ter que ser chamada à responsabilidade aqui, porque gerou-se um problema para 60% dos moradores. E não é possível... Nós não temos esse problema com os 60% dos moradores. Temos em vista que os moradores que já regularizaram a sua situação, a lei não tira da isenção. Então vamos colocar que 30% da cidade esteja irregular. Tá, mas vamos imaginar o seguinte, Carlos. Como alguns casos citados, né, de que a residência já é há mais de 10 anos residente. Então, em 2003 ele recebeu uma guia, não procurou a prefeitura. Em 2004 ele recebeu uma guia, não procurou a prefeitura. E aí foi estendendo essa eu sei, comunicação. Rafael, assim, eu concordo, inclusive eu agradeço a entrevista, não é para lhe colocar em situação difícil aqui não. Mas nós estamos falando, na maioria das pessoas, em gente simples, humilde, que muitas vezes nem entende o que está acontecendo. Não é? E eu acredito que seja melhor para o governante, para a pessoa que lida no serviço público especialmente, que ele busque a solução para as pessoas que não têm condições de buscar essa solução. Porque muita gente nem entendeu o problema. Vamos raciocinar, não vamos trabalhar como má fé não das pessoas, vamos trabalhar mesmo como uma incapacidade delas de entender a urgência disso. É porque hoje, a partir de hoje, por exemplo, quem vai construir tem que estar alertado sobre isso. Olha, não pode fazer isso. Mas como é que nós vamos fazer isso, gente? Com pessoas que, trabalhadora, a maioria de Contagem, que moram lá 15, 10 anos e não regularizaram a situação e tem que pagar uma dívida. Né? É essa a minha preocupação. Agora, a cidade tem que buscar uma saída para isso. Eu acho que o prefeito poderia, junto com o poder, com a Câmara Municipal, discutir, né, como é que se pode fazer para essas pessoas terem um novo prazo para regulamentar. Porque aí eu me comprometo a avisar todo mundo, olha, pessoal de Contagem, está na hora de regularizar a situação, senão vai ter a cobrança, entendeu, Rafael? O próprio Código Tributário do município de Contagem, o Carlos, junto com o Código Tributário Nacional, ele também prevê que o imposto só pode ser cobrado de quem tem a capacidade contributiva. Então, o contribuinte que não regularizou sua situação em tempo e que não tem condição de pagar, ele pode solicitar uma remissão, a assistente social fará uma avaliação. Já é uma porta. Não é? Ela faz a avaliação socioeconômica e o crédito é totalmente desconstituído, havendo a comprovação da incapacidade contributiva. Pois bem, eu quero agradecer ao secretário municipal da Fazenda, Rafael Silveira de Contagem. Muito obrigado, viu, secretário, pela entrevista aqui, pelas explicações. Então, uma boa tarde para você. Boa tarde. 4h49, Zé Parreira e o James, eu preciso atender o doutor Denis Otávio, mas eu lhe digo o seguinte, nós já temos pelo menos uma porta. Os moradores de Contagem, que não têm condições de pagar, podem pedir. Agora, eu acredito que vocês terão de fazer uma mobilização política na Câmara Municipal para que esse prazo seja estendido, busque uma saída correta. O secretário está dizendo aqui o seguinte, a prefeitura não pode abrir mão da receita, entendeu? Isso é crime. O funcionário público que fizer isso, ele está cometendo um crime de prevaricação, de uma série de coisas. Mas isso tem que vir de quem determina a regra. Senão, vocês vão ter que se juntar e buscar uma ação coletiva pedindo à Justiça que suspenda a cobrança e permita um novo prazo. Eu tenho certeza que a Justiça vai garantir. Mas vamos buscar de uma mobilização diferente, né, Zé Parreira? Tá certo, Carlos. Eu te agradeço pela oportunidade. Prazer enorme. E isso acho que serviu de alerta para toda a população de Contagem, porque nós estamos sendo enganados com essas leis que é feita no calar da noite. Isso é terrível. Tá? Porque eles fazem à noite e não divulgam. Então a maioria da população não tem informação nenhuma de que realmente está sendo cobrado esse IPTU. E na hora que eles vão fazer a campanha política, dizem Contagem não cobra IPTU. E é uma inverdade. São 4h50. Ô, James, uma boa tarde. Muito obrigado, viu, por ter vindo. Eu te agradeço, prazer é nosso estar aqui. Vamos nessa mobilização. Eu não vejo, pode demorar, mas eu não vejo dificuldade de resolver isso dessa forma não, porque tem que ser judicialmente. Ou a Câmara Municipal busca uma saída, uma votação nova, isso é possível fazer. Vocês podem procurar o presidente da Câmara, os vereadores, porque nós estamos falando vamos falar em metade da cidade. Ah, mas não é metade, vamos falar em 40% dos moradores. Nós estamos falando em 40% de gente trabalhadora, simples, que eu volto a dizer, muitas vezes não consegue nem entender o que está acontecendo.
E é o poder público que tem que providenciar isso. E a partir de agora, quem vai construir em Contagem tem que ficar avisado. Se quiser isenção do IPTU, tem que fazer a notificação disso daí. Um abraço para vocês, gente. Muito obrigado. Muito obrigado a você. 4h52 agora. Olha aqui o meu amigo.